Deus nos conduziu até aqui, o último domingo de 5 desse mês de outubro, onde nós comemoramos, nós e todos os irmãos nossos reformados do mundo, a reforma protestante, 500 anos, aí 5 séculos, desde que Lutero pregou até as 95 teses. E no primeiro domingo de outubro nós vimos o só a Escritura, somente as Escrituras, é o nosso grande padrão, supremo padrão de autoridade sobre nossas vidas. Nós vemos então o pastor reunir só os Cristos, somente Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então o nosso irmão Kaique em 2 domingos seguidos trouxe sola gratia e sola fide, somente a graça de Deus nos salva e não os nossos méritos, e somente a fé e não as nossas obras é o meio da nossa salvação. Amém? Então nós chegamos ao nosso quinto e último sola, que é o Soli Deo Gloria. Esse é o nosso tema que nós vamos refletir essa noite, refletir não somente nos nossos pensamentos, mas no nosso nível existencial. E o subtítulo que eu coloquei é Refletindo Deus da Criação à Consumação. Mas irmãos, esse tema, que não é somente um tema entre outros, mas é o grande tema de todos, né? O supremo tema que Deus nos deixou em sua palavra, ele rivaliza, a título introdutório para nós começarmos a pensar essa noite, com um outro sola. Não dos 5 solas que nós já comentamos, mas existe um sola, um somente, né, essa expressão sola em latim é somente, que rivaliza exatamente o oposto do Soli Deo Gloria, que é a palavrinha solipsismo. Alguém já ouviu essa palavra, solipsismo? Alain? Solipsismo, irmãos, ele vem de 2 palavras em latim, solus ipsis, somente eu. Somente eu mesmo. Esse é o grande sola que rivaliza contra o Soli Deo Gloria. E esse solipsismo, ele não é acreditado vigorosamente por nenhum pensador sério, mas ele é evidenciado na vida das pessoas como elas vivem. Se nós formos parar para pensar no absurdo que é o solipsismo, nós vamos chegar à seguinte conclusão. A primeira conclusão é a conclusão do conhecimento. Eu só posso conhecer a mim mesmo, porque eu sou tudo que importa e tudo que é. Não quero conhecer os outros, não quero conhecer o mundo, não quero conhecer a Deus, eu só quero conhecer a mim mesmo. Ou no nível existencial, mais absurdamente ainda, somente eu existo. Todo o resto são meras criações do meu intelecto. Então, se eu fosse um solipsista, eu estaria aqui falando e vocês seriam apenas invenções que eu faço para mim continuar a viver. E no nível moral, eu posso dizer que o solipsismo vai dizer que eu sou o único padrão do bem e do mal. Eu que julgo o que é certo e o que é errado, é eu que faço todas as coisas. Vocês veem? Ninguém acredita nisso de verdade. Mas as pessoas vivem como se isso fosse uma verdade. Elas vivem como se existisse somente elas, como se elas se preocupassem com existir somente elas, e como elas sendo o padrão que julga todas as coisas. Qual que é a diferença do filósofo grego antes de Cristo, Protágoras, dizer o homem é a medida de todas as coisas? Ou no século XVII, René Descartes, o francês, dizer penso logo existo, ou seja, a única coisa confiável é o meu pensamento. Irmãos, se nós formos levar a últimas consequências desses pensamentos que se dizem filosóficos, a gente vai cair no solipsismo. Somente eu existo, nada mais é confiável, somente eu. Solus ipse, somente eu. E isso rivaliza com o Soli Deo Gloria, que é glória somente a Deus. É o grande rival aí do Soli Deo Gloria. Mas irmãos, o Soli Deo Gloria como quinto e último sola não deve ser desconectado dos outros 4 somente que o antecedem. Porque a gente só chega no Soli Deo Gloria, nós só glorificamos a Deus por causa dos 4 outros solas que o precedem. Se não, vejamos, só da Escritura, somente as Escrituras. A tradição católica vai dizer Escritura mais tradição dos homens. Se nós dissermos Escrituras é a nossa fonte de autoridade e em pé de igualdade a tradição dos homens, a doutrina dos homens, nós jamais glorificaremos a Deus. É impossível. Jesus ele olha no olho dos fariseus de sua época e diz:
vós desonrais a Deus por causa das vossas tradições. Vocês anulam a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Então, para começarmos, somente glorificaremos a Deus quando somente a palavra dele é a nossa fonte suprema de autoridade. Só nos Cristos, somente Cristo é o único mediador entre Deus e nós. Se nós colocarmos os sacerdotes católicos, ou os pastores evangélicos, ou qualquer outro mediador, quer seja qualquer anjo do céu, ou qualquer santo do céu, nós jamais glorificaremos a Deus. Ou seja, nós só glorificamos a Deus quando nós chegamos até Ele, pelo padrão da Sua palavra, em Cristo Jesus somente. Colocar qualquer outro adicionado a Jesus, você destrói o só lhe deu glória. E somente a graça, somente a fé. Mais explícito ainda. Porque se você chega a Deus pela graça de Deus, mas também pelas suas obras, você pode chegar na cara de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu sou bom. O Senhor pode até ter dado uma ajudazinha, mas eu que cheguei aqui pelos meus méritos. O Senhor pode até ter me conduzido à fé, mas em última instância eu estou no céu porque eu fui um cristão piedoso, porque eu fui para a igreja, porque eu ajudei os pobres. Vocês veem? Nós somente chegamos ao sólido da glória, que é o propósito supremo da nossa vida: glorificar a Deus com os outros solas da reforma. Negue qualquer um deles e você jamais glorificará a Deus. Amém, irmãos? Essa é uma pequena introdução para nós começarmos a pensar. E eu gostaria de pensar sobre esse tema, a glória de Deus somente, dentro da cosmovisão cristã. E nós sabemos que a cosmovisão cristã, ela se resume a 4 palavrinhas: criação, queda, redenção e consumação. Os membros da nossa igreja estão bem arraizados nisso. Ou seja, a narrativa bíblica que Deus criou todas as coisas boas, o homem ao pecar, ele se rebela contra Deus e corrompe a criação. Cristo Jesus nos recria e nos redime através da sua morte e ressurreição, e Ele mesmo que morreu na cruz disse que voltará para consumar todas as coisas. Então eu gostaria de ver 4 textos, irmãos, na palavra de Deus, que falam sobre a glória de Deus na criação, na queda, na redenção e na consumação. Por isso o título, refletindo a Deus na criação, da criação à consumação. Eu peço que vocês abram no primeiro capítulo das Escrituras, Gênesis capítulo 1. Primeiro livro de Moisés, primeiro livro das Escrituras, primeiro capítulo de Gênesis. Vamos ver o verso 26, 27 e 28. Eu estarei lendo na versão Almeida século 21. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Esse é o relato da criação do homem e da mulher, de Adão e Eva. E o ponto do texto é Moisés ensinando que nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus, segundo a sua semelhança. E há muita especulação sobre o que significa essa imagem de Deus, mas basicamente, para ilustrarmos o que isso significa, pensemos num espelho. Um espelho inclinado a certo grau, onde a luz brilha em nós e nós refletimos essa luz para fora de nós. Isso que significa a imagem de Deus. Ou seja, Deus, Ele revela quem Ele é para nós. É isso que significa a glória de Deus. É quando Deus brilha quem Ele é internamente para nós o conhecermos. E quando Deus revela quem Ele é para nós, nós, como sua imagem, como um espelho, nós
captamos essa luz de quem Deus é e nós refletimos essa luz para o mundo. E nós refletimos ela de volta a Deus em forma de gratidão e louvor. É para isso que eu e você fomos criados, para refletirmos a glória de Deus na criação, para o nosso próximo e de volta para Ele em forma de louvor e adoração. É basicamente isso que o texto está dizendo. E o meio pelo qual Adão e Eva iriam glorificar a Deus seria obedecendo a palavra de Deus, porque Deus deu um mandamento para Adão: Adão, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do mal você não pode comer. E através da obediência de Adão e Eva à palavra de Deus, eles iriam acasalar e multiplicar. Eles iriam ter filhos indeterminadamente. E os filhos de Adão e Eva seriam o quê? Imagem e semelhança de Deus também. Eles refletiriam a Deus para toda a criação. E o que Deus diz? Enchei a terra. Enchei a terra. Ou seja, o Éden, que era uma espécie de templo, protótipo templário da presença de Deus na criação, onde a sua imagem era colocada no templo, ou seja, Adão foi colocado no jardim, refletiria a glória de Deus para a criação. E através da multiplicação de filhos, a glória de Deus inundaria o planeta Terra. Esse era o propósito de Deus para a humanidade. O propósito de Deus para a humanidade era espalhar o Éden aos confins da Terra, através da multiplicação de sua imagem, da multiplicação desses espelhos que iriam refletir Deus para toda a criação. Não há propósito maior do que esse, irmãos. O único propósito que é maior do que esse é ser igual a Deus. E aí que foi o pecado de Adão. A serpente disse: no dia que você desobedecer a Deus, você vai ser igual a Ele. Ou seja, não havia nada mais grandioso no universo do que ser imagem de Deus e refletir quem Deus era para o universo. Mas isso subiu a cabeça de Adão, e ele quis ser não a imagem de Deus, não o seu espelho, que seria inundado pela alegria da revelação de Deus, ele espalhar isso para os outros. Não, ele quis ser elevado à condição de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é basicamente isso, Deus dizendo: sou eu quem diz o que é o bem e o mal. E o ato de Adão querer comer da árvore desse fruto quer dizer que ele queria ser quem dissesse o que é o bem e o mal. Solus ipse, solipsismo. Adão queria ser somente ele, e não quis glorificar a Deus. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos, a glória de Deus na criação. E como nós já vamos entrando aqui, Adão quebra esse propósito, ele rebela-se contra Deus, e todo o mal e desgraça acontece na criação. Eu gostaria de ler um texto específico que trata do pecado e da glória de Deus, Romanos capítulo 3. Se os membros dessa igreja não tiverem esse versículo de cor, nós precisamos conversar. Brincadeiras à parte, Romanos capítulo 3, verso 23. O apóstolo Paulo nos diz, nós já pregamos esse texto esse ano: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês veem? A conexão imediata, uma coisa leva a outra, ou uma coisa é a outra, e vice-versa. No momento que Adão quebra e se rebela contra Deus, que deu tudo para ele, a glória de Deus, que era o seu propósito supremo, é tirada dele. Ele é expulso do Éden, ele é expulso da fonte da vida e da beleza que era o seu estado original. O espelho que era para estar apontado em certo grau para receber a glória de Deus e refletir ao mundo, agora ele é quebrado e virado para baixo. Agora o homem reflete a própria criação para a criação, e isso é uma redução miserável da nossa condição como criaturas de Deus. É o que Paulo diz lá em Romanos 1: nós trocamos a glória de Deus pela glória da criação.
Ou seja, em vez de nós refletirmos Deus, nós refletimos a própria criação, ou nós refletimos a nós mesmos para a criação. E a criação está interessada em ver-nos nesse estado deplorável de pecado. Vocês veem? Pecado significa estarmos destituídos da glória de Deus. É por isso que nós temos esse senso, o ser humano tem esse senso de estar abandonado por Deus. Tem um filósofo nazista do século passado que ele desenvolve a sua filosofia, o Heidegger, dizendo que o homem, ele é lançado no mundo, ele é jogado no mundo, porque ele estava desconectado de Cristo e da glória de Deus, e ele sentia que ele estava jogado no mundo. Eu simplesmente nasci jogado aqui, eu não pedi para nascer, e eu estou com esse sentimento de abandono. Mas é exatamente isso. O pecado causa essa separação entre nós e a própria glória de Deus. Então esse é o segundo aspecto da cosmovisão cristã. O primeiro é a criação, nós somos feitos para a glória de Deus. O segundo é a queda. A partir do momento que Adão e Eva pecam, eles se desconectam, eles se desligam, eles perdem Deus e a sua glória e todas as bênçãos que isso acarreta. E nós, por estarmos unidos a Adão, nós também pecamos, estamos carentes da glória de Deus. Mas Deus não nos deixou assim. Ele poderia, mas não. Eu gostaria de abrir em 2 Coríntios com vocês, capítulo 4. O terceiro grande tema da cosmovisão cristã, que é a redenção ou a salvação que há em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, um pouco à frente de Romanos, capítulo 4. Eu gostaria que vocês prestassem atenção do verso 3 ao verso 6, mas eu vou começar ali a partir do verso 1. 2 Coríntios 4, verso 1. Portanto, Paulo diz: tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas. Não procedemos com astúcia, nem distorcemos a palavra de Deus. Mas, pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Verso 3. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que estão encobertos, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam o que? A luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Daria umas 10 pregações desse texto, na verdade. Vocês veem que Paulo diz que o Deus deste século, o próprio diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não vejam a glória do Evangelho de Jesus Cristo, a glória da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo diz, verso 4, o qual é a imagem de Deus. Vocês percebem a conexão com Gênesis 1? Adão criado à imagem de Deus, que foi feito para todo o propósito que eu falei na primeira parte do nosso sermão. Agora Cristo como segundo e último Adão, Ele como a imagem verdadeira de Deus, Ele que é sem pecado, reflete de forma plena e absoluta a glória de Deus para o mundo. E na sua morte e ressurreição, a glória de Deus brilha como nunca antes. E Paulo diz: eu prego esse evangelho, mas se ele está encoberto, não é por causa que é ineficaz o evangelho, mas porque o entendimento dos incrédulos está cego. E ele diz, verso 6, porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, o lema da reforma de Calvino, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, através da fé em Jesus, do somente Cristo, somente a graça e somente a fé, nós somos unidos a Cristo Jesus. E então, irmãos, a glória do jardim do Éden, que foi perdida, ela é restaurada em nós. Nós somos restaurados à imagem de Deus. A partir da nossa união com Cristo, nós começamos a refletir quem Deus é. Isso é evangelismo. Brilhar a glória de Cristo para as trevas do mundo. É para isso que você e eu fomos criados. E é para isso que você e eu fomos recriados à imagem de Cristo Jesus. Vocês veem como a Bíblia se conecta de forma gloriosa em Cristo Jesus? E agora nós, unidos a Ele, refletimos Deus. Você quer ver a glória de Deus? Paulo diz: olhe para a face de Cristo Jesus. Olhe para a face de Cristo Jesus pendurado no madeiro. Não há maior prova de que o pecado nos cegou quando os romanos e o pessoal olhou para Cristo Jesus e viu um miserável, bandido e pecador que merecia a morte. Mas na verdade, irmãos, todos os atributos de Deus, tudo aquilo que Deus é e faz, brilhou de forma suprema na morte de Cristo Jesus. O seu amor para os pecadores nunca foi mais evidenciado na cruz de Cristo. A sua misericórdia e a sua graça brilham de forma suprema em Jesus Cristo. A sua santidade, justiça e ira contra o pecado se mostram ao Deus não poupar o seu único filho, antes o matou, porque Jesus carregou os nossos pecados na cruz. E na ressurreição, a suprema grandeza do poder de Deus, como Paulo diz na Efésios, ela se mostra, porque quando Jesus renasce, toda a criação renasce com Ele, e nós renascemos com Ele quando nós cremos nele. Amém, irmãos? E em quarto e último lugar, a consumação. Nós começamos o primeiro capítulo das Escrituras. Eu gostaria de terminar lá no fim, Apocalipse capítulo 20. Perdão, Apocalipse capítulo 21, penúltimo capítulo aí das Escrituras. Apocalipse 21, eu não vou ler todos os versículos, eu vou falando os versículos que eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando aí na Bíblia de vocês. Apocalipse 21, o título é O Novo Céu e a Nova Terra. Primeiro versículo, o apóstolo João relata: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que está sentado no trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 9, pulem os versos aí. Então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, que veio e me falou: vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Agora pule lá para o verso 22. Nela não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz,
e os reis da terra entrarão sua glória. Capítulo 22, verso 1. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos servirão, e verão sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? O mesmo Cristo que nos restaurou, a glória de Deus, Ele irá voltar para consumar aquilo que Ele já começou na sua morte e ressurreição. Então nós, como verdadeiras imagens restauradas de Deus, iremos ver a Deus face a face. Não somente como Adão via no jardim do Éden, mas de forma absolutamente maior, infinitamente maior. Os nossos corpos precisarão ser ressuscitados e glorificados iguais de Cristo, para nós suportarmos tamanha glória. E quanto mais nós contemplamos a glória de Deus, mais nós nos alegramos nele. Isso é algo que nós sabemos que é conectado. Nós começamos a ver a glória de Deus aqui e o nosso coração se enche de alegria ao ponto de transbordar para os outros. E nós, como igreja, seremos o templo de Deus como nós já somos. Amém, irmãos? Só para nós concluirmos, eu gostaria de dar uma aplicação prática, mais prática ainda para nós. Nosso irmão Kaique leu João capítulo 17, onde Jesus iria ser entregue às autoridades para ser morto e crucificado no capítulo 18. Então no capítulo 17 ele começa a orar para Deus para preparar a sua comunidade, a sua igreja, para a sua morte e ressurreição. Ele começa orando dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica-me a Ti mesmo como eu Te glorifiquei na terra. Se Jesus não fosse Deus, Ele acabou de cometer a maior blasfêmia de todos. Deus não glorifica homem nenhum, mas porque Jesus é o próprio Deus, Ele diz: Pai, glorifica-me junto a Ti. Para quê? Para que os meus discípulos vejam a minha glória, assim como eu tenho manifestado a minha glória. Mas não somente esses 12 que têm me seguido de perto, mas todos quantos hão de crer em mim. E Jesus disse: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um em Ti e o Senhor é um em mim, que eles sejam um, para que o mundo saiba que eu os amei, para que o mundo veja a minha glória neles. Então, irmãos, muito mais do que você ser salvo individualmente, você vai glorificar a Deus, sim, mas você vai glorificar a Deus na unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Fora da igreja, fora da comunidade das pessoas que creem em Jesus, que estão fundadas no somente a Escritura, no somente Cristo, você nunca vai glorificar a Deus. O movimento de desigrejados que estão decepcionados com a igreja católica, com as igrejas evangélicas, que dizem: eu sou a igreja e eu posso cultuar a Deus sozinho, é o solus ipse, é o solipsismo. Ele está em declarada guerra contra a glória de Deus, porque nós só glorificamos a Deus na unidade e na diversidade da igreja. Vocês veem? Assim como Deus é um e é três, o Pai, o Filho e o Espírito, em uma eterna e amorosa comunhão, assim nós somos um corpo, somos diversos membros, mas um só corpo. E o modo que Deus escolheu para ser glorificado na terra é salvando miseráveis pecadores e unindo-os numa comunidade que o glorifica. Amém, irmãos? Então, jamais despreze a igreja, porque é na igreja, através da igreja, que Deus é glorificado, que Deus brilha a sua glória, na loucura da pregação do Evangelho. Amém? Amém.
Eu gostaria de chamar o nosso irmão Kaique para orar por nós, e nós vamos responder esse irmão em louvor. Vamos orar.